Olha o que diz o versículo 9 que o irmão Edinaldo pediu. O versículo 9 do capítulo 10 de Romanos, Paulo vai dizer assim: a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos explicar isso aqui? É importante. A Bíblia se ensina assim. Isso é pregar a palavra. Paulo vai dizer: se com tua boca confessar e crer no teu coração, aí tu serás salvo. Em Jesus, né? Paulo vai dizer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A nossa fé, o alvo é Jesus. Não é uma campanha, não é uma igreja, não é um objeto, não é uma entidade, não é uma pessoa. O nosso alvo da fé é Jesus. É o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aprenda isso. E Paulo vai dizer: com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê. O coração não é o bolo de carne que bombeia o sangue, que está aqui no corpo. O coração fala do entendimento. Você tem que ter entendimento. Você tem que ir a Deus, crer em Jesus com entendimento, para receber a justificação. Daí então com a boca você vai confessar. Você vai negar essas doutrinas malditas, esses conceitos, essa vida religiosa, e confessar Jesus, declarar com a boca Jesus Cristo como o teu meio, como o teu templo, como o teu caminho, como a tua porta, como tua esperança, como o teu local de Deus. É Jesus. E aí você agora vai declarar que você agora em Jesus está salvo, mas tem que crer com o coração. Não é só dizer eu sou salvo, eu sou de Jesus. Você tem um entendimento? Você crê no coração? Crer com o coração é entender, é compreender o que Deus fez em Cristo por nós. Tem gente que diz eu creio, mas está vivendo os sacrifícios, as obrigações, as devoções, as ordenanças das religiões, como se fosse para Deus. Uma pessoa que vive isso, que está dentro dessa vida consagrada à religião, não tem entendimento de Deus. Ela pensa que está indo a Deus, só que não, porque ela não tem o entendimento de Deus. Antes, ela está rejeitando a graça de Deus para ela, porque ela está se submetendo a rituais, a cerimoniais, a ordenança, a cumprir devoção, consagrando sua vida às ordenanças das religiões, dos homens, e não a Deus, porque Deus não pede nada disso que os homens impõem, determinam e obrigam o povo a viver dentro das igrejas. Deus não pede sábado, Deus não pede para que você seja afiliado ou então membro de nenhuma igreja, instituição, que você esteja em nenhum local que seja reino do homem, porque diz que é a casa de Deus. Deus não pede isso. Deus não pede para você viver dentro de culto, de campanha de marcha, de vitória, quebra de maldição, campanha disso, campanha. Deus não pede isso. Isso é o homem que bota. Deus não pede para você estar dentro de pacto, voto, para buscar a bênção de Deus, fazer isso, fazer um pacto com Deus, fazer um voto. Não. O que Deus pede é que você ouça a palavra que leva para você o conhecimento da verdade que liberta, e creia naquele que a palavra mostra, que é o caminho, que é o meio, que é a porta, que é o único que pode te levar a Deus e te fazer estar na graça de Deus. É Jesus Cristo. Não é vida religiosa, não é sacrifício, não é devoção, não é consagração, não é vida dentro de uma ordenança de obediência ao que impõe os homens dentro das religiões. Então Paulo está orientando os judeus aqui a isso, porque aquilo que Deus pedia na lei foi findado. Com Jesus entrou a nova dispensação, o novo meio pelo qual Deus aceita o homem. Você não vai mais chegar a Deus dentro de nenhum ritual, nenhum sacrifício religioso, seja da lei, seja fora da lei, porque mesmo aqueles que não é judeu estão vivendo dentro das igrejas, cumprindo seus sacrifícios religiosos, suas devoções, seus rituais, pensando que isso vai levar eles a mais perto de Deus, achando que isso vai fazer eles alcançar a bênção de Deus. Tem que se consagrar, tem que ir para a consagração, tem que ir para o trabalho, tem que obedecer, tem que cumprir as obrigações, tem que bater a meta, tem que ir para a campanha, tem que ir para o pacto, tem que ir para o voto, tem que ser dessa igreja, tem que obedecer esse pastor, tem que estar aqui cumprindo e obedecendo tudo isso, senão não é salvo, senão não é de Deus. É assim ou não é? É assim ou não é que você está sendo ensinado? Você está se perdendo. Conheça a verdade, para ter o entendimento de Deus, para não viver mais preso dentro do sistema religioso, sendo um negócio de homem, vivendo uma vida de sacrifício de tolo, uma vida com fé em Deus, vã, aonde Deus não está te recebendo.
E Paulo vai dizer, se com a tua boca confessar e crer no teu coração, será salvo. Salvação é isso, é essas duas coisas que nós precisamos para crer e receber de Deus. Aí alguém diz, não, eu sou salvo, agora eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar ali, eu tenho que ser dali, eu tenho que ser cumpridor disso, eu tenho que cumprir isso. Meu irmão, sai desse caminho. Paulo vai dizendo, olha o que Paulo vai dizendo aqui, continuando. Versículo 11. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será condenado. Todo aquele que nele crê não será condenado. Mas quem não crê nele, já está condenado. Vamos ver o que Paulo vai dizer no versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam. A riqueza dele é para todos. Ei, observação. Para todos os que crêem nele, os que invocam ele, os que se convertem nele. Ele é o Senhor de todos, meu irmão, de judeu, de grego, de gentil. Deu para entender? Por que eu digo isso? Porque tem gente aí fazendo diferença. Não, o Jesus de Nazaré é um, o Jesus que nós cremos é outro, o ressuscitado. O Jesus do judeu é um, o evangelho para os judeus é um, o evangelho para o gentil é outro. É não, irmão, é um só Jesus, é um só evangelho, é uma só porta, é um só caminho, é uma só fé, é uma só esperança, é um só mediador, Jesus Cristo. É um só para judeu, para gentil, para grego, para qualquer um. E aqui está dizendo, meu irmão, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, que crê em Jesus, não é todo aquele que está dentro de uma igreja, não é todo aquele que está cumprindo a devoção, não é todo aquele que está oferecendo o seu sacrifício, não é todo aquele que está obedecendo o sistema religioso, é todo aquele que crê em Jesus, meu irmão. Aprenda isso e seja livre da escravidão religiosa, que a maior escravidão é aqui na mente, ó, privando você do conhecimento de Deus, privando você do entendimento. E vamos continuar. Versículo 14. Pois como invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o que Paulo está dizendo aqui agora. Paulo está orientando aqui que para você ouvir, tem que alguém pregar. Para você crer, tem que ouvir daquele que você vai ouvir para crer nele. Como farão isso se não há quem pregue? Paulo estava pregando, Paulo estava advertindo aqui os irmãos em Roma, os judeus, sobre o costume religioso, que eles estavam ainda guardando os rituais, os cerimoniais da lei, achando que isso ainda era necessário. Paulo vai dizer agora, mas nem todos obedecem ao evangelho. Por isso diz o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus é Jesus. A fé hoje que vai lhe levar a receber o dom gratuito de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé só é gerada no seu coração quando você escuta da palavra. Essa palavra é Jesus, tem que ser pregado dele. Como vão crer nele se não há quem pregue? É preciso pregar, é preciso anunciar. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. A condicional para o homem ser salvo é crendo em Jesus. E é por isso que essa palavra tem que ser pregada em todos os lugares para as pessoas, seja qual for a religião, nação, cor, raça, precisam de Jesus, porque só Jesus é o único meio de salvação. Não é uma vida religiosa, não é uma devoção, não é uma consagração dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, vivendo pacto, campanha, isso, aquilo, outro. Não é através de rosa ungida, de sal grosso, não é através de nenhum ritual, nenhuma obediência a nenhum sistema religioso. É através de Cristo. E quando nós cremos em Cristo, para encerrar, aprenda isso. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser templo e morada do Espírito de Deus. A casa de Deus não é a igreja, somos nós. O templo, o altar de Deus não é lá na igreja, somos nós. A adoração para Deus, eu tenho que oferecer agora a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está em mim. Eu não preciso ir mais a templo adorar a Deus. Eu não preciso ir para templo buscar a Deus. Eu não preciso ir para templo para receber bênção e vitória de Deus. Em Cristo, já sou mais que vencedor. Todas as bênçãos de Deus já está no meu direito, porque eu estou em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso buscar a vitória. Em Jesus, já somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos. Eu não preciso correr atrás de bênção. Então, tudo isso que o povo vive hoje dentro das igrejas é vã. Adoram a Deus em vão. Sacrifício de tolo. Vida de fé em Deus sem entendimento. É preciso conhecer a verdade que liberta. Amém, irmãos? Então está aqui a verdade. Conheça. Você foi informado com um pouco dessa verdade para que você tenha o entendimento. Agora, mas e evangelista Wellington? Então quer dizer que eu não preciso mais estar me congregando, eu ir para a igreja, congregar com os irmãos? Não, você precisa. A Bíblia vai nos ensinar a não deixar de congregar. Agora você precisa aprender uma coisa. A Bíblia não diz, não deixe de ir para a igreja do homem. Porque a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus não é aquele local que você está lá, sendo negócio, sendo membro, sendo praticante. Ali é a igreja do homem. Quando a Bíblia diz não deixar de congregar, não deixar as vossas congregações, é os ajuntamentos que nós temos que ter. Seja ele público, seja ele restrito, nós temos que se juntar, congregar. Congregar é juntar-se, é estar junto para uma só. Busca o conhecimento da palavra para a nossa edificação. Agora, quando a gente se congrega, tem salmo, tem hino, tem doutrina, não é? E ali aquele que Deus deu a sabedoria vai ministrar. Agora a Bíblia não fala de igreja do homem, ministério, como hoje eles colocam. Você tem que estar aqui na igreja, tem que ter um quartel, tem que ter um pastor. Não, o único pastor que nós temos que ter, seguir e obedecer é o pastor de nossa alma, que se chama Jesus. Não é pastor de igreja. Os líderes que estão levantados no meio da igreja, não é sobre a igreja. Dentro dessas igrejas o pastor é a cabeça. Mas a igreja de Cristo, a cabeça não é o pastor. A igreja de Cristo, que somos nós, a cabeça é Jesus. E entre nós não tem maior nem menor. Entre nós existem pessoas levantadas com vocação para ter mais responsabilidade. Entre nós é aquele que ensina, que tem o dom, é aquele que traz a revelação da palavra, que tem o dom, é aquele que dá a doutrina, que tem o dom, mas não é maior do que ninguém. Então, dentro das igrejas dos homens, o pastor é a autoridade maior, o pastor é o soberano, o pastor é o mediador. Olha, eu encontrei um vídeo aqui no Face que tinha um pastor dizendo que se os irmãos não viessem para a igreja, não receberiam a bênção de Deus. Porque, olha o que esse pastor disse, que absurdo, que heresia, que filho do inferno, tirando o povo da graça, privando o povo da verdade. Escutem o que ele diz, isso tem um vídeo, esse vídeo estava aqui no Face. Ele disse assim, porque nós, os pastores, somos o canal da bênção de Deus para a igreja. Aonde é que isso está na palavra? Aonde foi que Jesus disse isso? Que os demais irmãos têm que receber a bênção de Deus através do pastor, que é o canal da graça de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Ele é o canal, ele é o meio, não é pastor, não é igreja. Então saia desses ensinos, irmão. Os pastores ficam manipulando a mente das pessoas. Não estou generalizando, porque tem muitas congregações onde tem líderes responsáveis, temente a Deus, compromissado com a palavra. Mas a maioria, 99%, estão enriquecendo seus ministérios, seus templos, seus reinos, seus negócios, com a ignorância do povo que está lá mantendo toda aquela ostentação, mantendo aquele império que não é casa de Deus, que não é reino de Deus, é o reino dos homens, é a casa dos homens, é a obra dos homens que não é a de Deus. Então cuidado, irmão, para você não ser negócio de homem. Respeite aquele que está na liderança do grupo que você está, mas não se submeta a uma regra onde você vai ser preso, enclausulado dentro dela, no ministério, numa igreja. Não, se submeta à palavra de Cristo. Se todo aquele não traz a doutrina de Cristo, quem é que está na frente, quem é que está liderando, está te ensinando coisas que não condizem com a doutrina de Cristo, não receba, saia daí. Porque nós temos que congregar, mas a Bíblia não manda ser especificamente dentro de ministério de homem e igreja. Congregar entre os irmãos. A congregação é de pessoas, seja na minha casa, seja numa praça. Vou congregar com alguns irmãos. Se eu ver que essa congregação, que eu estou no meio desse ajuntamento, recebendo uma instrução, um ensino da palavra, eu vou ficar ali. Senão eu saio. Então deu para entender? Porque tem muitos pastores que estão pressionando o povo. Tem muitos pastores que coagem o povo. Muitos pastores, por muito tempo, coagiam o povo, e tem outros ainda que fazem isso. Mas muitos deixaram de fazer porque a verdade está sendo levada ao povo. Mas teve um tempo que muitos pastores coagiam o povo para dar dinheiro aos seus ministérios, usando Malaquias 3:10. Trazei todos o dízimo à casa do Senhor,
depois que Deus levantou muitos homens para contrariar essa mentira, para levar a verdade sobre essa interpretação mentirosa que muitos pastores dão, aí muitos foram esclarecidos. Mas por muito tempo eu também vivi isso. Eu pastoreei uma igreja que eu fazia isso. Eu usava Malaquias 3:10 para poder fazer os irmãos dar e ter a obrigação de dar. Eu usava, na congregação que eu estava, sobre os irmãos, eu levava essa influência, porque eu não tinha o conhecimento ainda. Hoje mais não. Hoje mais não. Porque Malaquias 3:10 está na lei e foi abolido. Malaquias 3:10 estava ali sendo pedido não para o povo igreja, mas para o povo de Israel. Não vale para a igreja, porque Cristo não ordenou isso como ordenança legal para a gente viver. Nem Jesus, nem os apóstolos orientaram a igreja a isso. Logo, não vivam isso. Mas se você quer obedecer o teu pastor, obedece a ele e vai para o inferno com ele. Amém? Mas que aqui é a voz da palavra de Deus. A verdade que liberta, que você escuta. Porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam, não é o que ensinam os pastores. A Bíblia não diz isso. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como um homem prudente, edificou a sua casa na rocha. Não edifique sua vida com Deus dentro de uma igreja. O local que você deve estar é a palavra, para estar edificado, para estar em Deus, para que a graça de Deus seja abundante na tua vida. João 15:7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Onde é o local que eu devo estar? É a igreja não. É a palavra de Deus, é em Jesus. Amém?